Então, o que a gente vai falar? Inventário aí chegou para você, o que você tem que analisar? Primeira coisa, gente, sempre foi, né, que eu falei para vocês, o regime de bens. E por que você tem que analisar regime de bens? Porque você precisa saber se existe ou não meação naquele caso em específico. O que é a meação? Muita gente confunde, né? Quando o cônjuge ele é meeiro, meação é um instituto de direito de família. Isso significa, para ficar bem claro na sua cabeça, que aquele cônjuge está recebendo não porque o outro morreu. Se ele tivesse divorciando, entende? Ele não ia receber. Então, é um direito que a pessoa recebe, é o direito de família. É meio que a regra do divórcio para você saber. Ela já teria direito, ela não está recebendo porque alguém morreu. E a meação é um instituto regulamentado pelo direito de família. Aqui no inventário, a gente fala de herança, que é regulamentado pelo direito sucessório. Então, a questão da meação não sofre impacto nenhum com a reforma do Código Civil. Por quê? Porque na meação, cada regime... Aliás, vai ter mudança sim, porque o artigo, por exemplo, 1659, eu não sei se vocês viram, e o 1660, eles tiveram alterações. Agora, por exemplo, proventos de salário, pensão, né, aposentadoria, antes era particular, agora vai passar a ser patrimônio comum. Eu não sei se vocês viram isso no anteprojeto, né, da mudança do novo Código Civil, então já anota aí. O 1659 do Código Civil e o 1660 vão alterar. Isso vai impactar na meação aqui no inventário. Mas esse não é o foco que eu quero falar para vocês. O ponto-chave é, a meação a gente separa antes. E por que eu trouxe esse quadrinho aqui comparativo, se vocês já quiserem tirar o print para salvar essa informação? Porque aqui eu tenho informações muito importantes. Você viu que eu deixei em vermelho para vocês que não vai existir mais o regime de separação obrigatória e nem o regime de participação final nos aquestos? Eu não sei se você chegou a olhar o anteprojeto de Código Civil, mas os artigos, né, que falam do regime de participação final nos aquestos, que está lá do 1672 ao 1689, né, do 1672 ao 1689, eles vão ser a 1686. Eles vão ser todos revogados. Então não vai mais existir o regime de participação final nos aquestos. E quando a gente fala do regime de separação obrigatória, que está lá, né, atualmente no artigo 1641, ele também vai ser revogado. Está lá no anteprojeto do Código Civil. Qual é o impacto? Gente, a gente tem 2 regimes a menos. Isso, em tese, vai facilitar para a gente. Mas aí você me pergunta, mas Maju, e as pessoas que casaram antes do Código Civil entrar em vigor? Elas não vão estar nesse regime? Vai mudar para outro? Como é que vai funcionar? Gente, as pessoas que se casaram antes da alteração do Código Civil, elas vão se manter no mesmo regime. Vai ser aplicada as regras daquele regime. O que acontece é que após a entrada em vigor do novo Código Civil, aí, em tese, né, se passar isso daqui, não vai ter mais esses regimes, não tem como as pessoas se casarem mais pelo regime de participação final nos aquestos e nem o regime de separação obrigatória. Mas quem casou, você tem que aplicar a regra normal. Então é por isso que você tem que saber quais são as regras atuais de partilha de todos os regimes, porque não é porque entrou em vigor um novo Código Civil que você simplesmente vai esquecer o Código Civil de 2002. Não, muitas partilhas ainda vão ser aplicadas essas regras. Ficou claro isso daqui, gente? Deu para entender? E aí a gente vai, então eu quero que você grave aí, que de futura alteração, que não vai existir mais esses 2 regimes, e quais regimes que existem em meação? Só comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens. Regime de separação convencional ou total, é impossível existir meação. Isso, gente, essa informação, ela facilita muito a vida do advogado. Por quê? Porque se chega aí um caso de inventário que o seu cliente, né, o falecido era casado ou tinha uma união estável no regime de separação total, você não precisa ficar analisando meação de cônjuge, de companheiro sobrevivente. Não existe. É impossível ter meação nesse regime. Ah, Maju, mas tem uma casa aqui que está em nome dos 2. Isso não é mancomunhão. Isso não é patrimônio comum. Ah, Maju, mas se está no nome dos 2 e não é patrimônio comum, o que é então? Gente, aí é regime de copropriedade.
É como se eu tivesse comprado uma casa com a minha irmã. Nós duas não somos donas? Significa que eu sou casada? Eu tenho comunhão de bens com a minha irmã? Não, é uma copropriedade, não é? Então é esse mesmo regime. Então eu vou separar parte da propriedade de um cônjuge e a parte de outro. Não existe separação de meação lá no inventário. E por que que isso impacta aqui? Porque quando a gente vai analisar um caso prático, agora então presta dupla atenção no que eu vou te falar, porque a gente vai analisar o regime de comunhão parcial e depois a universal para você ver a mudança, tá?